Muito bem, queridos, nós vamos pregar a palavra de Deus. E como eu tenho dito, o que mais importa é o que está escrito, porque é a palavra viva e eficaz do nosso Senhor. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 8. Isaías 6, de 1 a 8. Nos diz assim a palavra do Senhor: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Curva sua fronte mais uma vez e vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, nós queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor aplique esta palavra em nosso coração. Tua palavra que é viva, eficaz, tua palavra que transforma o nosso coração, operada pelo Espírito Santo do Senhor em nossa vida. Toda vez que a tua palavra é anunciada, ouvida, crida, o teu Espírito Santo produz transformação dentro de nós, de maneira que nós não permanecemos os mesmos, mas somos, ó Deus, melhorados pela graça do Senhor, para cada vez mais sermos parecidos, conformes à imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós pedimos que nesta noite o teu Espírito Santo fale conosco e nos dê o senso da responsabilidade de nos santificarmos cada vez mais para estarmos em tua presença. Senhor nosso Deus, nós pedimos em nome de Jesus que cada ouvido esteja atento à tua voz, cada coração preparado para receber o impacto da tua palavra e também, ó Deus, despertado pelo Senhor para crer nela. Porque, Senhor nosso Deus, nossa fé precisa ser conduzida à pessoa certa, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, e nós pedimos que com o teu Espírito Santo o Senhor faça isso nessa noite no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Meus irmãos, é difícil vivermos num mundo em que tudo parece convergir contra as coisas que nós cremos e a proposta de vida cristã que nós estabelecemos. Nós vivemos num mundo cheio de rebeldia, desobediências, as pessoas ignorando a palavra de Deus e querendo fazer as coisas a seu modo e não segundo o que as Escrituras ensinam. Nós podemos presenciar todos os dias, nas maiores intensidades, a corrupção, a violência imperarem nesse mundo de uma maneira a nos assustar. E para não deixar também de lado, é importante mencionar que aqueles que são incumbidos de responsabilidade de liderança, quer seja no aspecto civil ou eclesiástico, nem sempre estão cumprindo com as suas funções.
estão fugindo da sua responsabilidade, agindo de maneira escondida ou camuflando o seu dever com atitudes que revelam corrupção e maldade sem fim. Nós vemos pessoas, líderes religiosos, caindo ou caminhando para uma direção de um liberalismo intencional, prejudicando a igreja de Cristo, o povo de Deus, com inverdades. Nós lutamos para permanecermos firmes no meio de tanta pressão sobre a igreja, para que se amolde as coisas deste mundo, a sociedade que nós vivemos, para que se amolde as intenções da sociedade e também as intenções do próprio diabo, querer fazer com que tudo convirja para as coisas que se estabelece segundo os padrões deles. Em outras palavras, tentando nos fazer fugir de Deus e da sua palavra. Nós vivemos dias difíceis. Muitas vezes nós olhamos para a igreja de uma maneira geral e nós clamamos por santificação, por uma vida mais sólida, espiritualmente falando, por uma vida mais próxima de Deus, para uma vida mais responsável com as coisas de Deus. Nós não podemos viver de qualquer forma o cristianismo, não podemos viver de maneira a fugir do propósito de Deus na vida da igreja, em amadurecê-lo, em fortalecê-lo, em sustentá-lo e prepará-lo para o dia do encontro glorioso. E também, enquanto neste mundo estamos, para que cumpra com propriedade a sua função. Nós precisamos, meus irmãos, de buscar a santificação, e a grande pergunta que nós fazemos é: onde nós vamos encontrar neste mundo, perdido como está, desestruturado como se encontra, parece que sem princípios de valores morais e éticos regendo o mundo ou regendo as pessoas, a gente fica questionando onde encontrar pureza, onde encontrar santificação, onde encontrar uma condição de uma vida que nos faz ser identificados como pessoas de Deus. É um desafio. A igreja vive esse desafio. Nós intencionalmente temos nos esforçado para anunciar a palavra de Deus de forma que a igreja seja impactada por esta responsabilidade de estar no mundo buscando uma vida de santificação. Não deixar que o mundo te influencie, mas você ser sal da terra e luz do mundo. Será que é possível encontrar um lugar de verdade, de sinceridade? Será que é possível encontrar um lugar de santidade? Talvez este era o questionamento de Isaías. Mas é importante dizer, meus irmãos, que Isaías mesmo há 2.800 anos, muitos anos atrás, tinha o mesmo conflito, porque vivia uma experiência peculiar, particular, em que o povo estava também se descambando da santidade. Mas ele tem uma visão. No ano da morte do rei Urias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E esta é a visão do soberano Deus. É aquele que se encontra sentado sobre um alto e sublime trono, que está no controle de todas as coisas, no controle do universo, no controle deste planeta chamado Terra, no controle da sua vida e da minha vida. E a visão do santo, daquele que se encontra assentado no alto e sublime trono, faz uma diferença espetacular na vida do profeta Isaías. Ele viu o Senhor, ele tem uma visão, e esta visão é compartilhada comigo e com você. Hoje nós lemos esta visão que Isaías teve e nós trazemos para o nosso coração uma lição de vida, de que aquele em quem devemos confiar em dias difíceis chama-se Senhor dos Exércitos. É nele que nós devemos confiar, nele está a nossa esperança, a ele pertence a nossa vida. Sobre
Uzias. Uzias, ele estava morto, havia sido um bom rei, começou a reinar aos 16 anos de idade, reinou 52 anos em Judá e desempenhou um papel importante na nação, restabeleceu a dignidade, o poderio militar, restabeleceu a economia da nação, foi alguém que foi usado por Deus, mas ele intencionalmente, ainda que tenha sido com uma boa intenção, fez o que não era permitido fazer, tentar apresentar ofertas ou entrar no lugar santo como se fosse um sacerdote, coisa que era permitido apenas aos sacerdotes. E ele foi ferido pelo Senhor de maneira afrontosa, quando afrontou a santidade do Senhor. E então, com uma lepra, não viveu muito tempo mais e veio a falecer, e o trono da nação se esvaziou. O trono de Judá se esvaziou. O trono onde os olhos da nação se voltavam estava vazio. Mas foi nesse momento que Deus deu a Isaías a visão do trono e um rei que jamais morre e que jamais perde o seu controle sobre todas as coisas. Não é confortador isto? Saber que em momentos de crise, em um momento em que o mundo está de cabeça para baixo, nós podemos continuar confiando e crendo naquele que está sentado sobre um alto e sublime trono, governando tudo e todos. A ideia de trono é a ideia de controle, a ideia de governo, a ideia de que nada foge, escapa ao conselho do seu conhecimento, da sua vontade, da sua ação determinadora sobre tudo e sobre todos. Foi aí que Deus trouxe a Isaías um conforto e ao mesmo tempo convicção de que estando no trono ele não precisava temer, mas devia se submeter à direção do Senhor. E olha, meus queridos irmãos, particularmente, a nossa vida precisa ser também confiada ao Senhor. Porque quando você pensa no governo de uma nação, talvez há um conforto. Agora sim, a nação será governada por aquele que tem todo o poder, tem toda a capacidade de trazer paz, estabilidade e conforto e descanso para a nação. Mas é importante aplicar esta realidade na nossa vida particular. Quantas vezes a nossa vida, o nosso coração se encontra num momento caótico, conturbado, difícil de ser administrado por nós mesmos. E aí então nós nos lembramos que aquele que governa as nações, governa a nossa vida. E nós descansamos no Senhor, e nós confiamos no Senhor. E quando nós, meus irmãos, olhamos para esse texto, quando Isaías tem esta visão do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, com certeza a sua expectativa de vida muda. Não será uma vida, ou no caso de Isaías, uma função executada como profeta, sem o auxílio de alguém que o conduziria, mas ele tinha certeza que o Senhor estava com ele e ia conduzir a sua vida, a ponto de dizer no verso 8, quando o Senhor faz um desafio e apresenta uma missão, uma comissão, ele diz: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Confiando que o Senhor está no controle da nossa vida, esta deve ser a predisposição de todos nós. Senhor, usa-nos, eis-me aqui, eu quero ser transformado e usado pelo Senhor. Isto faz uma diferença na nossa vida. Aquele que habita a eternidade, o sublime, o alto e santo, o imutável, ele tem propósitos definidos para serem cumpridos na vida da igreja e na nossa vida em particular. Você crê nisso? Que aquele que se encontra no trono cuida de nós? Em todos os aspectos e em todos os momentos da nossa vida? Vamos ver algumas lições que nós podemos tirar deste texto com base na visão que Isaías teve do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono.
Primeiramente, ele tem a visão do soberano. Ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Em segundo lugar, ele vê a reverência que se deve prestar a este que está sentado no alto e sublime trono. Nós não podemos lidar com Deus da forma que nós lidamos uns com os outros. Porque Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Santo, Santo e Santo. Nós precisamos saber como nos referimos a Ele, nos direcionamos a Ele, nos relacionamos com Ele, nos lidamos com o Senhor. Ainda que haja uma liberdade pessoal, nós não podemos perder de vista e nem deixar de considerar a reverência que se deve prestar a este Deus que está no governo de todas as coisas, assentado sobre o trono. E olha só o verso de número 2, o que diz: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. Serafins estava por cima deles. É o único texto que fala a respeito de serafins. Eles estão voando sobre o Senhor, estão acima do Senhor, e percebe que eles têm 6 asas. Não é interessante observar que com apenas 2 eles voavam? E aí a gente pergunta, por que então 6 asas que tinham os serafins? E é importante mencionar algumas coisas. 2 serviam para voar, e as outras serviam para cobrir o rosto e cobrir os pés. O texto faz referência sobre isso. O que isso enfatiza? A reverência que estas criaturas tinham diante do Deus celestial, do Senhor dos exércitos, daquele que é sublime, poderoso, majestoso, soberano, santo, santo, santo. E é interessante porque os serafins são seres que estão diante do trono. Não podemos nos referir aos serafins como seres pecadores como eu e você, mas mesmo estando eles diante da presença de Deus, eles não se atrevem a olhar para o Senhor, mas com as asas eles cobrem o rosto, mostrando a santidade, a reverência, a santidade daquele que está sentado sobre o trono. Nem eles se atreveram a olhar diretamente para aquele que é santo. É interessante porque o texto ainda diz que os serafins cobriam os pés, e frequentemente os pés trazem a noção de impureza. Não tem algumas casas que você vai e faça questão de que nós deixemos os sapatos na porta? A ideia é para que não leve impureza para dentro de casa. Você sabe muito bem que no tempo antigo era costume os viajantes chegarem nas casas, a primeira coisa a fazer era o quê? Lavar os pés. Só para trazer uma ilustração de que há uma ideia de impureza nos pés. E os serafins sabiam que não poderia a impureza estar na presença do Santo, Santo, Santo. Com 2 voava, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os seus pés. Vocês se lembram quando Moisés se apresentou diante do Senhor na sarça ardente? Qual foi a ordem do Senhor para Moisés? Tire a sandália dos vossos pés. Por quê? Porque o lugar em que estás é santo. Sabe, meus queridos irmãos, o que isso traz de lição para a nossa vida? De que nós precisamos nos comparecer diante do Deus a quem nós adoramos e servimos em santidade. As coisas que nós fazemos, os lugares por onde andamos, a maneira que nos comportamos diante do Senhor deve revelar que nós reverenciamos aquele a quem nós adoramos. Ele é digno de receber toda a atenção e o cuidado para que nós não firamos a santidade de Deus. É preciso santidade quando nós nos colocamos diante do Senhor. Na história do povo de Deus, algumas pessoas sentiram bem de perto o peso da santidade de Deus.
porque Deus não volta atrás em sua palavra. E eu temo pela falta de temor que muitas pessoas hoje têm apresentado quando se comparece diante do Senhor. Parece que se perdeu a noção de que o cristianismo é uma reunião, ou uma vida vivida em unidade como povo de Deus, prestando adoração e louvor àquele que é santo, santo, santo. Muitas vezes restringimos a nossa devoção a Deus a uma ou outra reunião, sendo que Deus requer que a nossa vida seja uma vida de santidade diante do Senhor. Eu não sei se você lembra muito bem, mas há uma história relatada pelo rei Davi, a famosa história, né, em que decidiu trazer a Arca da Aliança de Kiriat Jearim para Jerusalém, e imitando o procedimento dos filisteus, Davi mandou trazer a arca sobre um carro, conduzida com muita festa e celebração. E a Escritura diz que num determinado momento os bois tropeçaram e um homem chamado Uzá, ele estendeu a mão a fim de segurar a arca para que ela não caísse. Intenções boas. Davi queria que houvesse celebração e festa no transporte da arca, um carro novo, ou seja, a arca merecia um carro novo. Os bois tropeçaram, a arca ia cair, Uzá estende a mão. Todas as intenções são boas, mas não foram obedientes à ordem do Senhor, porque não era assim que era para carregar a arca. Esta não foi a forma que Deus estabeleceu. Uzá, naquele momento, ele simplesmente foi fulminado pelo Senhor. Morreu no momento em que ele tocou a arca. A ira do Senhor veio sobre ele. E Davi, uma série de erros, porque a arca não podia ser transportada sobre os carros, os levitas deveriam conduzi-las. Ainda que houvesse boas intenções, não havia obediência à direção que Deus tinha dado. E olha, meus irmãos, boas intenções por si só não são aceitáveis diante de Deus. Você já observou que às vezes, para justificar a nossa forma particular de fazer as coisas, nós costumamos dizer assim: mas Deus conhece o meu coração. Para justificar as coisas que nós fazemos da forma que nós fazemos. Nós confiamos na bondade de Deus, mas pensamos que a bondade de Deus ela será exercida em detrimento da verdade e da palavra de Deus, e não será assim. Nós precisamos viver uma vida de obediência. Tem várias passagens nas Escrituras que mostram Deus desaprovando boas intenções, porque estavam elas, ainda que bem intencionadas, sendo executadas de forma errada. E nós precisamos aplicar isso para a nossa vida. Para estar na presença de Deus é necessário reverência e santidade. Olha o que diz o Salmo 93, verso 5: fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. E os serafins, em sua reverência ao Senhor, nos dão uma ideia de quão santo é o nosso Deus. Veja bem que Isaías tem uma visão do Todo-Poderoso, do Santo, 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 assentado no alto e sublime trono, e tem a visão dos serafins que estavam ministrando diante de Deus e se portando reverentemente. E uma das coisas que eles faziam diante do trono, onde o alto e sublime Senhor dos Exércitos estava sentado, eles clamavam. Isaías vê o Senhor, Isaías vê a reverência prestada ao Senhor e escuta o clamor que esses seres chamados serafins faziam diante do Senhor. Olha o verso de número 3: e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
Toda a terra está cheia da sua glória, e santo, santo, santo é o Senhor. Ele descreve o clamor dos serafins, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Você já observou que no português, quando nós queremos expressar um adjetivo em um grau superior, em um grau maior, nós temos uma forma de fazer? Se queremos dizer que uma coisa está muito certa, nós dizemos que está certíssima, não é? Se nós queremos dizer que uma coisa está muito bela, nós dizemos que está belíssima. Na gramática hebraica existia uma maneira particular de enfatizar alguma coisa superlativamente. Quando se queria intensificar o grau do adjetivo, repetia-se esta palavra. E aqui nós podemos ver de maneira muito clara os serafins proclamando que Deus é extremamente santo. E como é que eles fazem isso e declaram isso? Dizendo que o Senhor é santo, santo e santo. Em outras palavras, Ele é santíssimo. Mas era importante dizer desta forma, porque você sabe que o Antigo Testamento foi escrito num contexto diferente do nosso, e eles saberiam muito bem o que Isaías estava dizendo. Que em termos de santidade, não se compara ao Senhor. Ninguém e nem nada. E olha, meus irmãos, nós não podemos dividir os atributos de Deus como se um fosse mais importante do que outro, porque todos os atributos de Deus são igualmente importantes. Sua grandeza, seu poder, sua santidade, seu amor, sua infinitude, sua verdade, todos os atributos de Deus são importantes, mas nós podemos destacar dentre os atributos, porque a Bíblia não fala que Deus é bom, bom, bom. A Bíblia não diz que Deus tem graça, 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 mas a Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. E nós queremos nos colocar e nos aproximar diante deste que é santo, 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 de maneira impura. Não é possível. É preciso reverência. É o santo, é o Deus todo-poderoso, santo, 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 que é visto por Isaías controlando o universo e a nossa vida. E ele, do tempo que Isaías teve essa visão até hoje, não deixou e nem deixará esse trono. Ele permanece nele. Eternamente, Deus está no trono, governando tudo e governando todos. Sabe, meus irmãos, a Bíblia diz que nós podemos ser santos, mas num aspecto diferente da santidade de Deus. Deus é santo, 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 é o outro, é o separado de todas as coisas criadas. Nós somos santos porque somos separados para Deus, trazidos para a família de Deus. Isso é importante ser dito. A Bíblia diz no Salmo 145, o Senhor é fiel em todas as suas obras, e fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. Ele é o Deus santo e tremendo que age sobre a igreja, por meio da igreja, e para que o nome do Senhor seja exaltado no meio dela. Às vezes nós queremos fugir desta realidade, porque vivemos no mundo mau, e muitas vezes nos encontramos impuros, incapazes de estar na presença de Deus. Mas é importante que a aproximação da igreja, dos cristãos a Deus, não é feito pela mediação própria ou em seu próprio nome. Existe aquele que veio diante de nós para pagar um alto preço na cruz do Calvário, transformando-nos em uma condição de, através dele, sermos reconciliados com Deus. Porque é isso que Deus veio com Cristo Jesus fazer no mundo, reconciliar os homens com Deus. E hoje nós podemos nos aproximar diante de Deus, por causa do seu Filho, Jesus Cristo, que deu a vida por nós e nos transformou. A Bíblia diz, meus irmãos, em Levíticos capítulo 19, verso 2,
fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E aí, meus irmãos, esta é uma ordem de Deus para que nós sejamos santos, para que nós sejamos consagrados a Deus, tenhamos uma vida mais próxima do Senhor. Quanto mais nós nos aproximamos daquele que é santo, 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 nós nos santificamos. E nós precisamos admitir que o que falta na igreja em nossos dias é santidade. Nós precisamos acreditar que é possível viver uma vida mais santa. Não podemos banalizar o cristianismo ou fazer do evangelho um faz de conta, como se não houvesse uma forma de vida estabelecida pelo próprio Deus para que nós vivamos. Cada um de nós, nas suas particularidades, precisa avaliar quão santo você tem sido neste mundo perdido e impuro como está. Como são suas palavras quando pronunciadas, se elas edificam os outros ou destroem a dignidade dos outros e a sua própria. Quando nós nos comportamos diante de atitudes que requerem comportamentos sadios, honestos, verdadeiros, o que é que nós temos feito como cristãos? Vivendo em santidade ou praticando a mentira, como se não se importasse. Deus não está vendo. Nossas famílias, sem se preocupar com a criação, a formação de filhos que amam o Senhor, que vivam para o Senhor, que adorem o Senhor, que dedicam suas vidas ao Senhor. Nos nossos relacionamentos, tanto eclesiásticos quanto particulares, quanta santidade falta, porque a confiança, o respeito, a mutualidade na responsabilidade de viver uma unidade diante de Deus parece também que é diluída com as experiências que são vividas. Jovens que não se preocupam a viver uma vida completamente descomprometida com Deus, com a verdade de Deus, com a decência que Deus estabelece no seu comportamento, na sua fala, na sua vestimenta, na sua maneira de testemunhar Deus diante do mundo. A palavra de Deus nos diz assim, meus irmãos: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis. E apresenta uma razão. Você não será santo apenas para agradar aqueles que estão do seu lado, para fazer os seus pais contentes, para fazer os líderes religiosos mais satisfeitos. Agora sim, eles estão vivendo uma vida de santidade. Não, o texto é muito claro porque que eu e você devemos nos comportar em santidade, porque o vosso Deus é santo. E isso é cristianismo, porque na verdade muitas vezes nós pensamos nos aspectos éticos e morais e fazemos uma pergunta: por que eu tenho que obedecer essas coisas e viver dessa forma? Hoje eu estava junto com Mateus ouvindo um pregador, ele estava dizendo sobre o que as pessoas muitas vezes atribuem ou falam a respeito da igreja, que na igreja não se pode nada. Não é esse o conceito que as pessoas têm aí fora? A igreja alienada, é retrógrada, ela proíbe tudo, não se pode viver a vida. E o pregador disse assim: eles estão enganados. Nós podemos fazer o que quisermos, porém nós fazemos a escolha que nós queremos fazer, segundo o propósito de Deus na nossa vida. Eu posso não fazer aquilo que o mundo faz, por causa da graça de Deus sobre a minha vida, porque o cristianismo é vivido na sua plenitude, quando nós vivemos completamente entregues diante do Senhor. E sabe o que Deus faz, queridos? Traz contentamento no nosso coração, e nós nos alegramos na presença de Deus. Quando nós vivemos em santidade, Deus mesmo manifesta o seu poder em nós, fazendo-nos pessoas felizes, que vivem a vida na sua plenitude, tendo uma consciência de que o nosso Deus é santo e nós precisamos viver em santidade. Isaías tem uma visão do Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele vê os serafins sobre este trono,
agindo reverentemente, se comportando reverentemente diante do Senhor e ouvindo o clamor que esses serafins faziam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E quando Isaías vê o que está acontecendo, ele percebe uma comoção diante deste que estava assentado sobre o trono. Porque olha só o que diz o verso 4: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Imediatamente após o clamor dos serafins, houve uma comoção. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Ora, olha, meus irmãos, é entusiasmante vermos os testemunhos de pessoas que experimentaram a manifestação do poder de Deus, fazendo coisas extraordinárias acontecerem no meio deles. Mas o mais importante não é que as coisas se movam ao nosso redor, mas que o nosso coração se mova diante de Deus. Tinha uma razão naquele momento em Deus fazer com que as coisas se revelassem, manifestassem o seu poder, porque eles estavam diante do Santo, do Poderoso, de maneira vívida. Isaías tem esta visão clara na sua mente, e as coisas acontecem sobrenaturalmente quando ele tem aquela visão. Tremor e fumaça parecem ser elementos comuns na presença de Deus em sua santidade. Quando o Senhor se manifestou a Israel no Monte Sinai, a Bíblia diz que todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma grande fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Essas manifestações eram evidências claras da presença de Deus. Já compartilhei com vocês sobre a forma em que Deus se manifestava, uma das formas em que Deus se manifestava no Antigo Testamento, usando um termo difícil, não comum, mas é preciso explicar. Se manifestava teofanicamente. O que isso quer dizer? Que Deus assumia algumas formas, porque Deus não tem forma. A Bíblia diz que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas em muitas ocasiões Deus assumia formas para dizer: eu estou aqui, estou presente aqui. Lembra quando o povo caminhou depois da libertação do cativeiro no deserto, e o Senhor se manifestava entre eles em uma coluna de fogo e também em uma nuvem? Era a presença do Senhor manifestada. Qual é a ideia deste mover do lugar e da fumaça encher todo aquele lugar? A ideia de que a presença do Senhor faz toda a diferença. Ela é perceptível. E o nosso desejo, meus irmãos, por causa da santidade com a qual Deus pode cobrir e outorgar ao seu povo, é que a igreja perceba com clareza a presença de Deus no meio dela. Nós não, de forma alguma, reclamaremos se houver alguma manifestação sobrenatural. Porém, nós precisamos descansar na verdade de que a Bíblia diz de que o Senhor se faz presente no meio do seu povo. Deus está presente aqui. O Deus Santo, Deus Criador do universo, e a nossa postura deve ser de reverência, de atitude humilde diante do Senhor, esperando do Senhor o agir dele na nossa vida. E aí o Senhor é livre para agir. Aí a gente precisa se livrar um pouquinho desta previsibilidade da forma do culto, não é? A gente prescreve com antecedência o que vai acontecer no culto, e muitas vezes Deus vem e nos surpreende. Faz coisas que não foram planejadas por nós, age sobre nós de maneira diferente do que eu esperava, ou do que eu desejava, do que eu pensava, porque Ele é Deus e Ele é livre para agir. E o importante é dizer que não importa o que Ele faz perfeitamente para a sua glória e para o nosso bem. Deus é poderoso. O profeta se comoveu também,
porque você observa que o verso 5 diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Houve comoção na vida de Isaías. É impossível ter a visão do Senhor e da sua glória e permanecer o mesmo. E o primeiro sentimento que Isaías teve é de alguém indigno de estar na presença do Senhor, de alguém que precisa da sua graça, de alguém que está perdido, porque ele consegue ver o Senhor, mas agora os seus olhos como que se viram para ele mesmo, e ele se vê diante deste soberano Senhor que está sentado sobre um alto sublime trono. Estou eu, um pecador miserável, ai de mim. Não é o que nós temos visto, infelizmente, no meio do povo de Deus nos dias que nós vivemos, meus irmãos. Isaías vê as suas forças se esvaírem, como João, Daniel, Jó, Ezequiel. Ao ver e contemplar a santidade de Deus, eles diziam de si mesmo coisas que demonstrava humilhação diante do Senhor. O apóstolo Paulo chegou a dizer: eu sou o pior dos pecadores, porque ele contemplava o Senhor. Jó viu o Senhor, ele dizia: antes os meus ouvidos te viam, mas agora os meus olhos te veem. E aí ele diz, logo em seguida no texto, sobre a santidade de Deus, e se humilha diante do Senhor. O que você tem sentido na presença de Deus? Eu sou o bam. Não, querido, não faça isso. Se há alguma virtude em você, é pela graça de Deus. Se nós somos o que somos, é pela graça de Deus. Se há virtudes em nós, é pela graça de Deus. Não acho que nós devemos nos menosprezar como povo eleito do Senhor, propriedade exclusiva de Deus, mas nós temos que ter a consciência de que o que somos diante de Deus, nós não somos por causa de nós, mas por causa do próprio Deus. É graça. É infinita graça de Deus manifestada sobre nós. Deus quer de nós santidade, queridos. E é Ele que pode produzir essa santidade em nós. Uma das coisas que nós precisamos orar nos dias que nós vivemos é para que Deus desperte no coração das pessoas arrependimento. Não é isso que Isaías está tendo aqui? O arrependimento sincero, o reconhecimento de que precisa de Deus, depende de Deus, e se não for a graça de Deus, ele está perdido. É esse o sentimento que eu e você temos que ter diante do Senhor. Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida, protege os meus lábios, protege a minha mente, protege o meu coração, para que eu não peque contra Ti. Ajuda-me a guardar a Tua palavra, a melhor coisa que nós temos para guardar, a palavra de Deus. A guardar a palavra de Deus no nosso coração, o melhor lugar para guardar essa palavra. Com um propósito honroso, para não pecar contra o Senhor. Essa deveria ser a nossa busca do Deus Santo, busca de santidade diante deste Deus Santo. Nós deveríamos dizer: ajuda-nos, Senhor, porque nós somos pecadores, tem misericórdia de nós. Isaías tem essa visão, queridos, a visão da santidade de Deus, da reverência prestada a este Deus pelos serafins, do clamor deste atributo tremendo de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo. E agora uma comoção pode ser percebida, tanto do lugar quanto das pessoas que estavam no lugar, no caso aqui da pessoa que estava no lugar, que era o profeta Isaías. Não é isso que nós almejamos? Senhor, move em nós, move através de nós, move o nosso coração, chacoalhe o nosso coração, para que nós estejamos mais
sintonizados, harmonizados com o Senhor, perdoados pelo Senhor, para que nós sejamos aceitáveis na tua presença, aceitos na tua presença. E Deus teve misericórdia de Isaías, tocou em seus lábios. Olha o verso de número 6. Então um dos serafins voou para mim, aquele que estava sobre o soberano que estava no trono, voou até Isaías, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como tenaz. A ideia de purificação. Isaías confessa os seus pecados e Deus purifica o seu coração. Traz sobre a boca, para trazer a ideia de uma purificação interna. Ah, meus irmãos, nós precisamos clamar ao Senhor. A história de muitas pessoas que se aproximaram de Deus sem temer pelo pecado não teve um final feliz. Mas aqueles que se aproximam de Deus humildemente, reconhecendo os seus pecados, são perdoados. Louvado seja o nome do Senhor. Os pecados que estavam sobre nós, eles foram levados, o peso dos pecados que estavam sobre nós, foram levados sobre Jesus, na cruz do Calvário. Por isso a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Não é isso que está acontecendo com Isaías aqui? Deus purificando Isaías. Ele reconhece que estava perdido, estava no meio de um povo de impuros lábios, e o Senhor purifica os seus lábios, para que ele profetize em nome do Senhor, e nós, em nome de Jesus, como igreja de Cristo, proclamadoras do Senhor, embaixadores de Cristo, temos que ter a dignidade que vem do Senhor para fazer isso. Sabe como isso acontece? Deus agindo no seu e no meu coração, nos purificando das maldades com as quais a gente luta com elas todos os dias. Purifica-nos, ó Deus. Essa deve ser a nossa oração, a purificação que vem do Senhor. Nós precisamos confiar que o nosso Deus pode tocar a nossa vida e nos santificar. A Bíblia diz, ser-me-eis santos, porque o Senhor, eu, o Senhor, sou santo e separei-me dos povos para serdes meus. Deus, o Santo, não admite o pecado como ele é e nos perdoa na sua presença. E ele tem uma solução para nos perdoar os pecados, para nos santificar. E a solução é providenciada por ele mesmo, na pessoa de Cristo Jesus. Eis que ela tocou os meus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aquele que foi um toque na vida de Isaías foi um toque santificador. Quem sabe o que a gente está precisando de Deus nessa noite? Apenas um toque, nos santificando, nos purificando. Às vezes a gente passa a semana tão pesados com a forma que a gente vive, mas quando o Senhor traz a graça e o bálsamo do perdão sobre nós, nós somos aliviados. E Deus nos dá uma vida que seja aceitável diante dele. Tudo isso simbolizava o juízo de Deus sobre a carne pecaminosa. Isaías experimentou uma pequena demonstração do juízo de Deus. Mas sabe, meus irmãos, houve alguém que sofreu um grande juízo de Deus sobre a vida dele. Esse chama-se Jesus. Não pelos pecados que ele cometeu, porque ele não tinha pecado, por causa dos meus e dos seus pecados. Deus não simplesmente ignora os pecados. Os pecados precisam ser pagos, e o salário do pecado é a morte. Por isso que Cristo foi para a cruz do Calvário, para morrer em nosso favor. Preste atenção, não existe salvação sem juízo. Por isso que Cristo foi para a cruz, porque o juízo de Deus se manifestou sobre a vida dele, para que nós, pela graça, pudéssemos ser salvos. Não há perdão sem substituição e remissão
sem derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus fez isso por você. A Bíblia diz que Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é o justo e o justificador. A justiça de Deus precisa ser estabelecida, e Deus se dignou, se existe essa palavra, de fazer isso. Ele mesmo enviou seu Filho para que nele a sua justiça se manifestasse. E aqueles que olham para essa justiça como suficiente e crê nela, ele é justificado. Por esse que é o justificador, o justo e o justificador. É o que nós almejamos, que Deus nos santifique a cada dia, meus queridos. E ao ter o pecado perdoado, Isaías não precisava mais temer o fato de Uzias não estar mais reinando, porque ele sabia que o Todo-Poderoso reinava. Você olha o mundo do jeito que está e se assusta com as lideranças impuras que estão manifestando as suas garras nos dias atuais. Não se preocupe, os olhos do Senhor estão sobre todos e sobre tudo. O Senhor reina e reina para sempre. O pecado de Isaías foi perdoado, o seu pecado pode ser perdoado. Isaías tem a visão de Deus no trono e tem a sua visão como um terreno de alguém que precisava da sua graça perdoadora. E foi o que Deus fez. E o que nós podemos tirar de lições para a nossa vida? Que o Deus de Isaías é o nosso Deus. E a condição de Isaías deve ser a condição de todos aqueles que querem se aproximar de Deus. Uma percepção da grandeza do Senhor, reconhecer quem Ele é, adorá-lo pelo que Ele é e se humilhar na sua presença, em humildade e em confissão dos seus pecados. Isaías teve uma experiência tremenda com a santidade de Deus. E diante do Deus Santo, toda a sua vida se descortinou, a sua impiedade foi demonstrada e a sua santidade foi estabelecida pela graça. Foi Deus quem purificou os lábios de Isaías, e no meio de um povo de impuros lábios, a sua palavra a partir de agora seria a palavra de Deus. Como você deseja viver a sua vida, meu querido? A ordem de Deus para nós é: sede santos, porque eu sou santo. E vivendo, compartilhando uma palavra dessa nos dias dos pais, não é um desafio para todos nós, como pais, conduzir as nossas famílias para que vivam em santidade na presença de Deus? Vigiando e cuidando para que as nossas palavras sejam palavras que edificam, para que o nosso comportamento exalte o Senhor e também tenhamos um compromisso de proclamar as verdades do Senhor. Não é isso que o verso de número 8 diz, o Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Por nós? Por mim? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque o que Deus faz na nossa vida, Ele faz com propósito. E o propósito maior é exaltar o seu nome, proclamar a sua palavra, para que os povos possam crer em Cristo Jesus e serem resgatados. Que Deus abençoe você e faça de você, desta igreja, do povo de Deus, um povo santo, que adora aquele que é santo, santo e santo. Amém?